Alguém está tentando te derrubar. São Bento revelou. Algo para você hoje. Eu sou São Bento. E se você está ouvindo estas palavras agora, é porque algo se moveu no mundo espiritual antes mesmo de você apertar este vídeo. Há forças agindo em silêncio, e nem todo ataque vem com barulho. Alguns chegam como cansaço sem causa, portas que se fecham de repente, relações que se desgastam, pensamentos que não eram seus. Muitos caem porque não percebem o momento em que a investida começa. Você foi chamado antes da queda. Eu enfrentei o mal quando ele tentou me seduzir, quando tentou me confundir, quando tentou me destruir em silêncio. Reconheço os mesmos sinais ao seu redor. Alguém tentou enfraquecer sua firmeza, desviar seu foco, plantar dúvida onde antes havia clareza. Não é imaginação. Existe uma estratégia em andamento, e ignorá-la é o maior erro que se pode cometer. Neste vídeo eu revelarei o ponto exato onde o ataque perde força, algo que poucos ensinam e quase ninguém observa. Você ouvirá palavras que não são comuns, palavras que fecham acessos invisíveis e restauram a autoridade espiritual que foi sendo drenada aos poucos. Também conduzirei você a uma oração que não pede, mas declara, e que interrompe ações que não começaram em você, mas tentam se sustentar através de você. Se você permanecer até o final, compreenderá por que certos ciclos insistem em se repetir e o que muda quando você assume uma posição espiritual consciente. Você entenderá o verdadeiro significado da cruz que leva meu nome e por que ela nunca foi apenas um símbolo, mas uma decisão interior que muda o rumo de uma vida inteira. Nada aqui é genérico. Nada é por acaso. O que será revelado adiante não pode ser assimilado pela pressa, nem protegido pela distração. A partir deste ponto, sua atenção define o quanto você permanecerá protegido. Eu vi o que acontece antes que o problema se torne visível, antes que a perda se manifeste, antes que a confusão se instale, antes que a paz se quebre. O mal raramente começa com destruição aberta. Ele começa com deslocamento, um pequeno afastamento do centro, uma leve alteração no ritmo interior, algo que parece inofensivo, mas que prepara o terreno para a queda. Foi assim nos meus dias, e é assim agora. Quando me afastei do mundo para buscar silêncio, não foi porque o mundo gritava, mas porque ele sussurrava. O inimigo não precisa de violência quando consegue gerar distração. Ele não precisa de caos quando consegue provocar descuido. Eu reconheço quando alguém começa a perder firmeza não por fraqueza, mas por excesso de ruído interior. Você pode continuar caminhando, trabalhando, sorrindo, enquanto algo invisível tenta desalinhar sua base. Há sinais claros quando isso acontece. Pensamentos repetitivos que não levam a lugar algum. Uma inquietação que não cessa mesmo em repouso. Decisões adiadas sem motivo concreto. Relações que começam a pesar sem explicação lógica. Nada disso surge do nada. Tudo isso é observado antes de agir. Eu vi homens fortes caírem não por ataques frontais, mas por não perceberem o momento em que começaram a ceder espaço interior. Você não foi derrubado ainda porque algo o sustentou até aqui. Mas sustentar não é o mesmo que proteger por completo. Proteção exige consciência. Quando você ignora o que sente, quando normaliza o desgaste, quando atribui tudo apenas ao cansaço, você permite que a ação continue sem resistência. O mal se alimenta daquilo que não é nomeado. Eu aprendi cedo que discernir é mais poderoso do que reagir. Quem reage já está dentro do campo de batalha. Quem discerne fecha o campo antes da invasão. O que está tentando se aproximar de você não se anuncia, não se apresenta, não pede permissão. Ele testa limites. Observa brechas. Aguarda o momento em que a vigilância diminui. Se você está ouvindo isto agora, é porque a observação terminou e a intenção começou a se revelar. Mas ainda há tempo. O que será dito a seguir expõe o erro silencioso que transforma simples desgaste em porta aberta. Compreender isso muda o curso do que estava sendo preparado contra você. Eu preciso revelar algo que muitos não aceitam ouvir. O erro mais comum não é o medo, nem a dúvida, nem a queda ocasional.
O erro é acreditar que vigilância espiritual pode ser intermitente. Quando alguém alterna lucidez com descuido, abre uma passagem que não parece perigosa, mas se torna constante. O ataque não avança pela força, avança pela repetição. Ele retorna ao mesmo ponto até encontrar permissão. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas piedosas, disciplinadas, confiantes, que acreditavam estar protegidas apenas por intenções passadas. Elas pensavam que uma decisão antiga bastava para sustentar o presente. Mas o espírito não vive de memória, vive de posição atual. Quando a atenção se afrouxa, a proteção se torna teórica, e teoria não impede ação espiritual contrária. Há um comportamento silencioso que enfraquece até os mais firmes. Tratar sinais como rotina, chamar alerta de exagero, atribuir discernimento à ansiedade. Quando alguém começa a justificar aquilo que antes reconhecia como desvio, algo já começou a operar. Não é pecado que abre a porta primeiro. É a tolerância ao desalinhamento. É dizer para si mesmo que depois se corrige, que amanhã se ajusta, que agora não é grave. Nos meus dias, muitos acreditavam que o mal só se manifestava de forma evidente. Eles esperavam gritos, quedas públicas, perdas súbitas. Não perceberam que a estratégia mais eficaz é tornar o ataque imperceptível. Quando algo se torna comum, deixa de ser combatido. Quando deixa de ser combatido, se estabelece. O erro não está em cair uma vez. Está em permanecer no chão acreditando que aquilo é apenas parte do caminho. Outro engano frequente é tentar resolver o espiritual apenas com esforço humano. Mais trabalho, mais controle, mais racionalização. Isso apenas cansa e fragiliza. O que atua no invisível não recua diante de esforço físico ou mental. Ele recua diante de autoridade espiritual assumida conscientemente. Sem isso, a pessoa luta, mas não governa a própria casa interior. Se você se identificou com algo do que foi dito, isso não é acusação, é alerta. O erro pode ser corrigido no momento em que é reconhecido. Ignorá-lo, porém, transforma uma brecha temporária em acesso contínuo. O próximo passo revela como o cansaço que você sente pode não ser seu. E por que insistir em carregar esse peso só fortalece quem o colocou sobre você? Eu preciso que você compreenda isso com clareza, porque muitos se perdem exatamente aqui. Nem todo cansaço nasce do corpo, nem toda exaustão vem do esforço. Há um peso que se instala antes da fadiga, um desgaste que não melhora com descanso e uma sensação de esgotamento que permanece mesmo quando tudo parece estar em ordem. Esse tipo de cansaço não é consequência do que você fez, mas do que tentou agir contra você. Quando me retirei para o silêncio, aprendi que o primeiro sinal de ataque não era o medo, mas a confusão interior. A mente perde precisão, a oração perde firmeza, o foco se fragmenta, a pessoa continua funcionando, mas já não governa com autoridade. O inimigo não precisa destruir quando consegue cansar. Um espírito exausto aceita o que um espírito vigilante jamais toleraria. Observe com atenção. Quando o cansaço é físico, o repouso restaura. Quando é espiritual, o repouso apenas interrompe, mas não cura. A inquietação retorna. A irritação aparece sem causa clara. A paciência diminui. Pequenas decisões se tornam pesadas. Tudo parece exigir mais esforço do que antes. Isso não acontece por acaso. É uma tentativa de desgaste progressivo, lenta o suficiente para não ser percebida de imediato. Eu vi muitos confundirem isso com fraqueza pessoal. Eles se culparam, se cobraram, se exigiram mais disciplina, mais produtividade, mais controle. E quanto mais tentavam compensar, mais cansados ficavam, porque estavam lutando no nível errado. O que age no interior não se resolve apenas com atitude exterior. É necessário identificar a origem do peso para que ele seja removido. Há momentos em que o cansaço surge exatamente quando a pessoa começa a avançar, quando decide mudar, quando rompe padrões antigos, quando se aproxima mais de Deus. Isso não é coincidência. O desgaste tenta impedir a continuidade. Se a pessoa para, o ataque cumpre seu objetivo sem precisar se revelar.
Se continua sem discernimento, se esgota. Ambos os caminhos favorecem quem age no oculto. Por isso, o cansaço espiritual é um convite ao erro quando não é compreendido. Ele leva à desistência, à negligência, à normalização daquilo que deveria ser tratado. Reconhecer que esse peso não nasceu em você é o primeiro passo para retomar a autoridade. Você não foi criado para carregar fardos invisíveis que não lhe pertencem. O que revelarei a seguir mostra como assumir uma posição espiritual consciente muda imediatamente a dinâmica desse desgaste, não como um gesto simbólico, mas como uma decisão que redefine limites no invisível. Eu preciso desfazer um engano que atravessou gerações. A cruz que leva meu nome não foi deixada como amuleto, nem como objeto decorativo, nem como tradição vazia. Ela é a expressão visível de uma decisão interior. Quando alguém a reduz a símbolo, perde sua força. Quando a assume como posição espiritual, algo se reorganiza imediatamente no invisível. Nos meus dias, eu aprendi que o mal reconhece a autoridade antes de reconhecer palavras. Ele não recua diante de discursos longos, nem de gestos automáticos. Ele recua quando encontra alguém que sabe onde está colocado espiritualmente. A cruz representa essa colocação. Ela afirma limites, declara pertencimento, define quem governa e quem não governa determinado espaço interior e exterior. Muitos carregam sinais externos de fé, mas vivem internamente desalinhados. Essa incoerência cria ruído espiritual. O inimigo não precisa atacar com força quando encontra contradição, mas quando a pessoa decide alinhar pensamento, intenção e ação sob uma mesma autoridade, a resistência se estabelece. A cruz, nesse contexto, não protege por estar presente, protege por ser assumida. Quando eu tracei esse sinal, não o fiz por medo, mas por consciência. Ele marca uma recusa clara. Recusa ao engano. Recusa à confusão. Recusa a negociação silenciosa com aquilo que não vem de Deus. Cada palavra gravada nela é uma sentença, não uma súplica. Não é pedido de ajuda, é afirmação de governo espiritual. É por isso que muitos não veem mudança mesmo estando cercados de símbolos. Falta decisão interior, falta posicionamento contínuo. A cruz age quando a pessoa entende que proteção não é algo que se espera, é algo que se sustenta. Não se trata de afastar o mal ocasionalmente, mas de fechar acesso de forma permanente. Quando essa posição é assumida, o ataque muda de comportamento. O desgaste diminui. A confusão perde espaço. O peso começa a se dissipar. Não porque tudo desaparece de imediato, mas porque o domínio foi redefinido. O invisível responde à clareza. Existe um instante preciso em que o ataque deixa de avançar. Não é quando você se justifica. Não é quando se defende. Não é quando tenta entender tudo. O ataque perde força quando você deixa de se mover a partir da reação e passa a agir a partir da autoridade. Enquanto alguém responde ao que acontece, permanece sendo conduzido. Quando assume governo interior, o curso se altera. Eu reconheci esse momento muitas vezes. Ele não vem com barulho, nem com sensação imediata de alívio. Ele vem com clareza. A mente se aquieta. A urgência diminui. A necessidade de provar algo desaparece. Isso acontece porque o ataque depende da sua instabilidade para se sustentar. Quando ela cessa, o avanço se torna improdutivo. Muitos acreditam que vencer é sentir-se forte. Não é. Vencer é não precisar mais reagir. O mal perde terreno quando percebe que não gera mais movimento desordenado. Ele se alimenta de ansiedade, de medo, de antecipação. Quando encontra firmeza silenciosa, recua porque não encontra onde se apoiar. Esse momento ocorre quando você decide não negociar mais internamente, quando para de justificar o desgaste, quando interrompe a aceitação do peso, quando declara limites com convicção. Não é um grito, é um corte. Não é emoção, é alinhamento. A autoridade espiritual não se impõe, ela se manifesta. Nos meus dias eu vi ataques cessarem sem confronto direto, não porque desapareceram, mas porque perderam permissão.
A diferença entre ser atacado e ser dominado está exatamente aqui. Todo ataque tenta gerar continuidade. Quando a continuidade é interrompida, a ação se esgota. Você pode perceber esse ponto quando algo que antes provocava inquietação deixa de ter impacto. Não porque o problema sumiu, mas porque já não governa seu interior. Esse é o sinal de que o ataque encontrou resistência real. A partir daí, o esforço muda de lado. Há portas que se abrem sem que a pessoa tenha consciência do momento exato em que isso ocorreu. Não porque ela consentiu de forma clara, mas porque tolerou aquilo que não deveria permanecer. Essas portas não se fecham com esforço humano, nem com explicações racionais. Elas se fecham com palavras ditas a partir de autoridade espiritual assumida. Palavras que não negociam, não imploram, não argumentam. Elas determinam. Eu aprendi que o invisível responde à linguagem correta. Nem toda palavra tem peso espiritual. Algumas apenas expressam desejo. Outras estabelecem limites. Quando alguém fala sem convicção interior, o que foi dito ecoa, mas não produz efeito. Quando alguém fala a partir de alinhamento, o que foi dito encerra movimentos que estavam em curso. Muitos tentam fechar portas pedindo que o mal se afaste. Esse não é o caminho mais eficaz. O que age de forma ilegítima não precisa ser convencido a sair. Precisa ser confrontado com a ausência de permissão. A autoridade não pede retirada. Ela declara encerramento. É por isso que certas situações persistem mesmo após muitas orações genéricas. Faltou posicionamento claro. Essas palavras não são fórmulas repetidas nem frases decoradas. Elas nascem de uma decisão consciente de não sustentar mais o que drena, confunde ou desgasta. Quando você declara que algo não tem mais lugar, essa declaração reorganiza o espaço interior. E o que não encontra sustentação, perde permanência. Nos meus dias eu vi ambientes mudarem quando a palavra certa foi dita no tempo certo. Não foi emoção que causou isso, foi clareza. Não foi intensidade, foi direção. O mal se sustenta onde encontra ambiguidade. Quando a ambiguidade termina, a ação perde continuidade. Há ciclos que não começaram em você, mas tentam se manter através de você. Quando isso não é reconhecido, a pessoa assume culpas que não lhe pertencem e carrega fardos que não foram designados a ela. As palavras corretas devolvem cada coisa ao seu lugar de origem. Isso não é confronto externo, é restauração de ordem. Agora eu conduzo você a um ponto que não deve ser tratado com pressa nem distração. Esta oração não nasce do medo, nem da urgência, nem da tentativa de escapar de algo. Ela nasce de uma decisão já tomada. Quando alguém ora a partir da decisão, a oração não pede permissão ao invisível. Ela confirma governo. O que será dito aqui não busca iniciar proteção, mas selar aquilo que já foi assumido interiormente. Coloque sua atenção inteira neste momento. Não é a intensidade da voz que sela, é a clareza da posição. Onde há clareza, não há espaço para disputa. Eu declaro que tudo aquilo que tentou se sustentar em você sem autorização, perde agora o direito de permanência. Tudo o que foi alimentado por desgaste, confusão ou tolerância indevida encontra encerramento. Não por força, mas por ordem restabelecida. Que toda ação contrária à vontade de Deus, consciente ou inconsciente, seja interrompida em sua raiz. Que nenhuma influência que não venha do alto encontre continuidade em seus pensamentos, em suas decisões ou em seus caminhos. Aquilo que tentou se instalar sem nome agora é identificado. Aquilo que se escondia na repetição agora é exposto. E o que é exposto, perde domínio. Eu afirmo que sua casa interior está sob autoridade clara. Sua mente não é campo aberto. Seu coração não é espaço de negociação. Seus passos não estão disponíveis para condução estranha. Onde antes havia ruído, que haja direção. Onde havia peso, que haja firmeza. Onde havia desgaste, que haja ordem. Esta oração não termina quando as palavras cessam. Ela se sustenta enquanto a posição é mantida. O selamento não depende de emoção, depende de continuidade consciente. O que foi fechado aqui
não precisa ser reaberto para ser confirmado. Basta não voltar a tolerar aquilo que já foi encerrado. Se você chegou até este ponto, algo já foi interrompido antes mesmo que você percebesse. Não porque tudo tenha mudado externamente, mas porque o movimento interno foi alterado. O ataque perde força quando não encontra mais dispersão. A proteção começa quando a atenção se alinha. Permanecer até aqui não foi apenas um ato de escuta, foi uma confirmação silenciosa de posição. Muitos abandonam exatamente antes deste momento. Não por falta de fé, mas por impaciência. O invisível se aproveita disso. Quando a pessoa se retira cedo demais, o processo fica incompleto e o ciclo tenta se reorganizar. Você permaneceu. Isso muda o desfecho. A continuidade que antes favorecia o desgaste, agora favorece a proteção. Os primeiros sinais não são espetaculares. Eles são sutis e consistentes. A mente começa a ganhar clareza. A urgência diminui. A necessidade de reagir a tudo se enfraquece. Aquilo que antes provocava inquietação perde impacto. Não porque desapareceu, mas porque deixou de governar. Esse é o sinal mais seguro de que o selamento está ativo. É importante compreender que proteção não elimina desafios, ela redefine como eles se apresentam. O que antes drenava agora exige menos energia. O que antes confundia agora se torna identificável. O ataque, quando tenta retornar, encontra limites que não estavam claros antes. E o que encontra limite não se estabelece. Agora você compreende que nada do que foi dito aqui tinha como objetivo provocar emoção passageira ou criar dependência. O propósito sempre foi restaurar governo interior. Quando alguém entende isso, deixa de buscar proteção fora e passa a sustentá-la a partir de dentro. Esse é o ponto onde muitos falham, porque é mais fácil esperar do que permanecer consciente. O que tentou agir contra você não perdeu força por palavras isoladas, mas porque encontrou um limite que não existia antes. Esse limite não está no vídeo, nem na narração, nem em mim. Ele está na posição que você assumiu ao ouvir, discernir e não se retirar. A autoridade espiritual não se transfere, ela se reconhece. A partir de agora, tudo o que se aproximar será filtrado. Pensamentos que não produzem clareza serão percebidos mais cedo. Situações que antes confundiam agora revelarão sua intenção com mais rapidez. Isso não é sensibilidade excessiva, é lucidez restaurada. Quando a lucidez retorna, o erro deixa de se repetir automaticamente. Não espere sinais externos para validar o que já foi estabelecido. O invisível não precisa se manifestar para confirmar que recuou. Muitas vezes, ele apenas se cala e se afasta. E esse silêncio é a maior prova de que algo foi interrompido corretamente. Siga atento. Não vigilante por medo, mas consciente por decisão. O que foi selado permanece enquanto a posição for mantida. Você não precisa reforçar constantemente aquilo que já foi assumido. Basta não abrir mão da clareza que agora governa seu interior. Nada aqui termina como começou, porque quem discerne não retorna ao mesmo lugar. A proteção que começou em silêncio continuará se sustentando da mesma forma, enquanto você permanecer onde decidiu estar.